Olá! Nessa aula nós queremos continuar o nosso estudo da geometria analítica no plano e queremos falar sobre as retas. Então falaremos sobre equações das retas. Com isso em mente, o que nós vamos estudar propriamente dito nessa aula? Equações de reta. Quais elas? Equação vetorial, equações paramétricas, equação geral e equação reduzida. Desde já eu peço para você se inscrever no nosso canal, curtir essa aula e compartilhar com seus colegas. Antes de entrar na aula, como sempre, eu indico os livros que foram utilizados como base para a confecção dessa aula, bem como o artigo do site que a gente usou para retirar todo esse nosso conteúdo. E os dois livros que nós usamos foi Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e o Paulo Interli, e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, Paulo Boulos e Ivan de Camargo, além de eu sempre citar aqui o livro do professor Elon Lages Lima, chamado Coordenadas no Plano. Os links desses dois livros e também do outro que eu citei, do professor Elon, estão linkados na descrição, bem como os artigos do site também que a gente usou para fazer essa aula. Tá bom? Então chega de papo e vamos para a nossa videoaula, vamos aprender um pouquinho mais. Antes da gente entrar na parte de retas propriamente, vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida de tópicos importantes do plano euclidiano para o nosso estudo. Então, o R2, que é o local onde nós vamos estudar essas retas na geometria analítica, ele pode ser geometricamente ilustrado por um sistema de eixos ortogonais no plano π, chamado de x e y, que são perpendiculares e têm a mesma origem que nós chamaremos de O. Esse ponto aqui de encontro dos dois. Então, os dois têm a mesma origem. Disse que o eixo x é o eixo horizontal e o eixo y é o eixo vertical. Tá? Então, aqui você tem o eixo x e o eixo y. Tá? Temos uma aula inteira dedicada para a construção desse plano cartesiano, né, o plano euclidiano, que é uma representação geométrica do R2. Não a única, mas uma das representações geométricas do espaço R2. Se você não assistiu essa nossa aula, indico você procurá-la aqui no nosso canal. Vou deixar linkado aí na descrição também para você. Outro conceito importante para nós é a distância entre dois pontos no plano euclidiano. Então, a gente referencia pontos por duas coordenadas, uma coordenada x e outra coordenada y. E aí aqui eu tenho dois pontos, o P1 e o P2, e quero saber a distância entre os dois pontos, né? Para isso eu introduzo um novo ponto P aqui, e usando o teorema de Pitágoras eu consigo encontrar que a distância entre dois pontos no plano cartesiano é dada por essa fórmula. Na videoaula sobre o R2, nós deduzimos essa fórmula a partir do teorema de Pitágoras. Então, se você quer entender como que essa fórmula é gerada, vai lá e assiste essa nossa aula. Vetores no plano. Outro elemento importante para nós nessa aula vão ser os vetores no plano. E, a menos que referência em contrária, usaremos sempre a base canônica do plano. Tá? O que é a base canônica? Base canônica só é a base formada por esses dois vetores aqui, ó, o vetor I e o vetor J. O vetor I é o vetor unitário 1, 0, e o vetor J é também um vetor unitário 0, 1. Essa base é chamada de base canônica porque é uma forma bem prática que nós temos de escrever os vetores, né? Os vetores do R2 podem ser dados como a sua componente x vezes o vetor I, sua componente y vezes o vetor J. E isso fica bem ilustrado aqui nessa representação, que x vezes o vetor I é, na verdade, um prolongamento do vetor I, e y vezes o vetor j é um prolongamento do vetor j. Logo, a soma entre eles é o vetor, né, pela regra do paralelogramo, a diagonal do paralelogramo formado pelos vetores ix, né, e yj, que aí vai ser dado por esse vetor v, e a gente sabe que esse vetor v é a soma desses dois vetores pela regra do paralelogramo. Então, a priori, sempre consideraremos vetores com origem no ponto, né, no ponto que é a origem do sistema, e extremidade no ponto de coordenadas xy. Tá? Então, por essa base canônica, a gente consegue uma relação entre o ponto xy e o vetor de componentes xy. Então, por isso que muitas vezes o R2 ele é tido como um conjunto de pontos ou como um conjunto de vetores. Cada ponto do R2 é para nós a extremidade de um vetor, que tem componentes iguais às coordenadas desse ponto. Ok? Então, salvo em contrário, sempre os nossos vetores serão dados dessa forma. Tá? Então, agora vamos propriamente entrar na parte de retas. Como que esses vetores vão me ajudar a desenvolver as retas? Bom, lembre-se que para se determinar uma reta no plano, você precisa de um ponto e uma direção. Tá?
Então, esse ponto é um ponto por onde a reta passa, que aqui nós vamos chamar de A, x0, y0, e a direção vai ser um vetor não nulo, v igual a alfa beta. Então, as coordenadas do ponto por onde a reta passa, x0, y0, e as componentes do vetor que dá a direção da reta vai ser alfa e beta. Tá bom? Para que um ponto qualquer do plano pertença a essa reta R, é necessário e suficiente que os vetores AP e V sejam paralelos. Aqui na figura dá para ver bem isso. Ó. O vetorzinho V colocado em cima da reta, então agora eu peguei ele com a origem em cima da reta, ele tem um representante equipolente aqui. Né? Para quem não sabe o que é equipolente, na nossa aula sobre vetores a gente explica. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu estou pegando esse vetor aqui, ó, o vetor AP. O vetor AP, ele é um vetor, entre aspas, variável. Entre aspas não, ele é um vetor variável. Por quê? Porque para cada ponto P, eu tenho um vetor com tamanho diferente, direção diferente, porque se o ponto P estiver aqui, né, então ele vai ter sentido diferente, né? Mas eles têm a mesma direção. Inclusive, AP e V têm a mesma direção. Dois vetores que têm a mesma direção são chamados de paralelos. Então, essa condição me permite definir a equação de uma reta usando a condição de paralelismo. Qual é a condição de paralelismo? Existe um número real, t, tal que todos os vetores AP têm que ser igual a t vezes o vetor v. Né? Mas como que eu escrevo o vetor AP? Bom, fazendo P menos A. Né? Aqui é a notação de Grassmann, a gente explica isso na aula sobre vetor. Tá bom? Mas eu posso pensar nisso aqui como uma operação comum e jogar esse A para o outro lado. Ou então eu somo o ponto A dos dois lados. Tá bom? Com isso, o ponto A menos o ponto A gera a origem, né? Então P mais a origem é o próprio P, tá bom? E aí nós temos o seguinte, que o ponto P, xy, é igual ao ponto A menos T vezes V, sendo esse T um número real. O que acontece? O meu ponto P tem coordenadas xy. O ponto A, x0, y0. O T é a minha constante de paralelismo, né, de proporcionalidade entre os vetores, que está variando no conjunto dos números reais, e o alfa, beta são as componentes do meu vetor. Perceba o que está acontecendo. Vou dar uma limpada aqui só para explicar. Você está partindo do vetor V. O que você está fazendo? Você está atingindo os pontos P utilizando o vetor V a partir do ponto A. Né? A gente explicou isso, a soma de ponto com o vetor, a gente explica isso lá na aula de vetor. Então você está atingindo todos os pontos dessa reta a partir de amplificações ou contrações desse vetor V usando esse T. Porque o que esse T faz? Ele aumenta, né, o tamanho do vetor V, ele pode diminuir o tamanho do vetor V, mantê-lo com o mesmo tamanho, se ele for igual a 1. Né? Se ele tiver módulo maior que 1, ele vai aumentar o vetor. Se ele tiver módulo menor do que 1, ele vai diminuir o tamanho do vetor. Né? E com isso você pode partir desde t igual a 0, onde você estaria no ponto A, e ir aumentando ele para pegar pontos à direita do A. E ir colocando ele agora como números negativos para pegando pontos à esquerda do A. Tá? E assim você consegue atingir todos os pontos da reta usando essa soma entre reta e entre vetor e ponto. Tá ok? Esse t para nós ele é chamado de parâmetro. O nosso vetor v ele é chamado de vetor diretor da minha reta. Tá bom? Então você tem aqui duas coisas interessantes. O ponto por onde a reta passa e o vetor diretor. Então, com um ponto e um vetor diretor, você consegue uma equação da reta. E essa equação que a gente conseguiu, xy igual a x0, y0, mais t, que multiplica alfa, beta, é chamada de equação vetorial da reta. A partir dessa equação vetorial da reta, a gente pode conseguir as equações paramétricas da reta. O que vai acontecer? Bom, aqui nós temos o mesmo desenho que a gente tinha no slide anterior, tá? E aqui você tem as equações, a equação vetorial dessa sua reta R. Bom, o que acontece? Essa variável x ela é igual a x0 mais t que multiplica alfa, certo? Igualdade entre pontos aqui. Y é igual a y0 mais t que multiplica beta. Tá? Então, a gente pode colocar isso num sistema. X igual a x0 mais t vezes alfa e y igual a y0 mais t vezes beta, com o t variando
dentro do conjunto dos números reais. Tá? Lembra do nome desse t? Ele é chamado de parâmetro. Por isso, essa equação é chamada de equações paramétricas da reta. Porque o que acontece? Você pode até enxergar que você está colocando o x e o y em função desse t. Para cada valor de t, você tem um valor de x diferente e um valor de y diferente, que que determinam pontos em cima de uma reta específica. Tá? Então, para cada valor do parâmetro, você tem um ponto dessa reta. Né? E aí, quando você for estudar, por exemplo, cálculo de várias variáveis, que você precisar parametrizar uma reta, você vai usar exatamente essas equações paramétricas se você estiver trabalhando no plano. Daqui, a gente obtém outras equações da reta. Por exemplo, a equação geral. Das equações paramétricas, supondo que o produto entre α e β é diferente de zero, ou seja, nenhum deles é zero, a gente tem que o t, ou seja, o parâmetro, é a constante, né, de paralelismo entre os vetores AP e V. Tá ok? Então, se você partir das equações paramétricas, vou voltar nas equações paramétricas só para você ver. Se você partir das equações paramétricas, você consegue colocar o t em evidência em ambas. Aqui nesse caso você faz x menos x0 igual a t vezes α, passa o α dividindo. Nessa outra você coloca y menos y0 igual a t vezes beta, passa o beta dividindo. Né? Com isso nós chegamos exatamente que o t é igual a essas duas equações. Bom, com isso em mente, a gente pode passar o alfa multiplicando e o beta também multiplicando. Né? Vou ignorar esse parâmetro nesse momento. Por quê? Porque eu quero encontrar uma equação da minha reta que não dependa desse parâmetro t, que dependa apenas das variáveis x e y do meu ponto P. Bom, com isso então eu vou ficar com beta que multiplica x menos x0 igual a alfa que multiplica y menos y0. Então, aqui você tem que beta-x menos alfa-y é igual a beta-x0 menos alfa-y0. Por que eu fiz essa separação? Porque beta-x e alfa-y, ou menos alfa-y, elas são, na verdade, variáveis. Né? O x e o y são variáveis. Já x0 e y0 são as coordenadas do ponto por onde a reta passa. Então, eles são determinados, eles são dados. Então, isso é uma constante. E isso é uma constante. Logo, você tem a soma, a subtração de constantes. Então, tudo isso daqui eu vou chamar de uma constante C. Para ficar na mesma notação, que a gente encontra nos livros, eu vou chamar o beta de A e o menos alfa de B. Tá? Mas lembre-se que essa equação que a gente vai encontrar AX mais BY igual a C, lembrando que o C é essa constante inteira, ela é, na verdade, escrita como beta-x menos alfa-y igual a C, onde o vetor V dado por alfa e beta é o vetor diretor da reta. Isso vai ser muito importante para nós agora daqui a pouco, por causa da ligação entre o vetor que a gente vai formar com o A e o B e as equivalências quanto com o vetor diretor. Tá bom? Então, essa daqui é a equação geral da reta R no plano AX mais BY igual a C. Tá? É importante lembrar que uma reta no plano ela é infinita. Tá? Então ela divide o plano em duas regiões. Bom, dessa equação geral, a gente consegue uma outra equação chamada equação reduzida, né? Que eu vou encontrar isolando uma das variáveis, ou isolando a variável x, ou isolando a variável y. Em geral, a gente isola a variável y. Por quê? Porque quando você for ler lá o nosso artigo sobre equações de reta, a primeira coisa que tem lá é um teorema, que a gente demonstra esse teorema lá no artigo, que fala que toda reta no plano que não seja paralela ao eixo y, ela é o gráfico de uma função afim. Tá bom? Então, isso é bem importante. Né? Então, por isso que a gente geralmente isola a variável y. Mas você poderia isolar a variável x sem problema nenhum. Bom, então, partindo novamente dessa equação, né? Perceba que essa relação é a mesma que a gente tem no slide anterior. Tá? Essa relação aqui. Então, partindo novamente dessa relação, a gente pode ir isolando a variável y. Então, o que eu fiz? Eu isolei a variável y, joguei todo esse termo para o outro lado, que está somando com o alfa y0. Só que
A hora que eu passar o alfa y para cá, ele vem negativo, então você faz aqui o jogo de sinal. No fim das contas, a gente fica com alfa y igual a beta x menos beta x0 mais alfa y0, tá? Bom, o que acontece? A hora que a gente passar o alfa dividindo, eu posso fazer isso porque eu considerei no slide anterior que alfa e beta, o produto entre eles é diferente de zero. Bom, então fazendo isso, eu vou ter que y é beta sobre alfa vezes x, mais menos beta x0 mais alfa y0 sobre alfa. Esse daqui é o meu coeficiente angular. E esse daqui é o meu coeficiente linear. Então perceba que aqui você tem uma relação bem interessante entre as componentes do vetor diretor para dar o seu coeficiente angular. Então o seu coeficiente angular ele é dado pela razão das componentes y e x do seu vetor diretor da reta. Geralmente a gente consegue esse coeficiente angular de uma outra maneira se você tiver dois pontos por onde a reta passa, tá? Mas aqui esse coeficiente angular ele está ligado com o vetor diretor da reta que tem componentes alfa e beta. Então, nesse caso, fazendo o beta sobre alfa como m e todo essa razão aqui como m, a gente encontra a equação reduzida da reta. A gente vai falar daqui a pouco sobre a relação entre o coeficiente angular e as coordenadas de dois pontos da reta, mas aqui você tem uma relação bem interessante entre o coeficiente angular e o vetor diretor da sua reta. Por consequência, daqui a pouco, também entre o vetor normal e a reta, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? E que aqui a gente extrapola um pouquinho, geralmente, o que é trabalhado na geometria analítica no plano lá no ensino médio, tá bom? Bom, como que a gente encontra a mesma equação geral da reta usando agora um vetor chamado de vetor normal? Primeiro, vamos resgatar um teorema que nos dá a condição de perpendicularismo entre dois vetores. Então, dados dois vetores u e v, eles são perpendiculares se e somente se o produto escalar entre os dois for igual a zero. Uma aplicação desse teorema é a dedução da equação geral da reta usando vetores, mais propriamente vetores normais, porque a gente também pode deduzir a equação geral da reta usando o vetor diretor, como a gente viu nos slides anteriores. Dada uma reta R no plano, seja n igual a AB, o vetor normal, ou seja, perpendicular a todo vetor que tenha essa reta R como reta suporte, dado como na figura abaixo. Antes de a gente ir para a figura abaixo, eu quero retomar aqui uma coisa. Perceba que eu peguei as componentes do vetor normal como AB, tá? As mesmas que eu usei para dar a minha equação geral da reta aqui nesse slide. E isso não é por acaso. Dado uma equação geral dessa forma, o vetor normal é dado pelas componentes AB. Logo, do jeito que eu defini essa relação entre A e beta, e B e alfa, eu posso te garantir então que o vetor normal é dado por beta e menos alfa. Ou então, o vetor normal também pode ser dado por menos beta e alfa, sendo o meu vetor diretor igual a alfa beta. Se você for observar, se você fizer o produto entre V e N, o produto escalar, lembre-se que o vetor V é o vetor diretor da reta, logo ele tem a mesma direção da reta, logo todos os vetores que estão em cima da reta têm a mesma direção do vetor V. Esse produto vai ser o produto de beta e menos alfa com o vetor alfa beta, tudo bem? Como que a gente calcula o produto escalar? Você vai ter beta vezes alfa, que é alfa beta, mais menos alfa vezes beta. Isso aqui dá zero. Logo, o vetor normal ele é sempre perpendicular ao vetor V, ao vetor diretor. E essa forma de dar o vetor diretor, o vetor normal a partir do vetor diretor no plano, sempre funciona. Então é sempre menos beta e alfa ou beta e menos alfa. Se você usar menos beta e alfa, você vai chegar no mesmíssimo lugar, tá bom? Perceba que o beta alfa é o vetor menos... O beta menos alfa é o vetor menos beta alfa multiplicado por menos 1. Só tem esses dois vetores aqui, são normais, eles só têm sentidos opostos, mas a direção é a mesma, continua formando um ângulo de 90 graus. Então era isso que eu queria chamar a atenção antes da gente deduzir a equação geral da reta usando o vetor normal. Então vamos lá. A figura que nós temos é essa aqui, ó. Você tem uma reta R que passa por um ponto P0, tá? Logo todo ponto dela
xy, eu posso formar um vetor P0, P, ou seja, que tem extremidade em P e origem no P0, tá? E esse meu vetor normal que forma um ângulo de 90 graus com a reta. Então, nesse caso, usando a mesma condição de perpendicularismo, né, que é o produto escalar entre os dois vetores P0P e N tem que ser igual a zero, eu consigo o seguinte. Bom, eu já trabalhei que as componentes do vetor N são AB, né, e que as coordenadas do ponto P0 é x0, y0. Logo, esse vetor P, P0P, ele é x menos x0, y menos y0, porque eu estou considerando P como um ponto genérico da reta. Então, x e y variam, mas x0 e y0 são valores específicos, são as coordenadas do meu ponto por onde a reta passa. Bom, n é um vetor perpendicular à reta, então, se eu fizer o produto escalar desse vetor com esse vetor n, vai ter que dar zero sempre. Tá? Por quê? Porque o vetor n é sempre perpendicular ao vetor formado por dois pontos da reta. Ótimo. Como que eu calculo esse produto escalar? Essa componente vezes essa componente mais essa componente vezes essa componente. Está aqui. E isso tem que ser zero. Logo, na hora que eu multiplicar ax, ax0, by0, eu vou agrupar os termos que são variáveis, ax mais by, e agrupar os termos que são constantes, né? Como x0 e y0 são coordenadas fixas de um ponto, e a e b são componentes fixas de um vetor, então ax0 e by0 são constantes, que quando somadas geram uma constante. Tá? Bom, fazendo C igual a ax0 mais by0, lembrando que eu coloquei o negativo em evidência aqui nos dois casos, a gente vai encontrar essa equação geral da reta. Ax mais by igual a C. Então perceba que o que eu falei naquele outro slide acontece. Ó. Perceba que A e B são exatamente as componentes do meu vetor normal. Tá? Então você consegue encontrar o vetor normal pela equação geral da reta, observando simplesmente quais são os coeficientes que multiplicam as variáveis x e y. Uma outra forma de você encontrar a equação geral da reta é se você tiver dois pontos. Logicamente, se você tiver dois pontos, você consegue construir um vetor diretor, né? Logo, escolhe um dos outros dois pontos, você consegue equação vetorial, equações paramétricas, pode vir a partir desse mesmo caminho encontrar a equação geral e, por fim, a equação reduzida da reta. Tá? Mas existe uma forma de você usar a condição de alinhamento entre três pontos para encontrar essa equação de uma forma bem mais fácil e mais simples e direta. Tá? Qual que é a condição de alinhamento entre três pontos? Esse determinante ser zero, né? Considerando que o primeiro ponto é x1, y1, o segundo ponto x2, y2 e um ponto genérico da reta é x e y. Para eles serem três pontos de uma mesma reta, eu preciso que eles estejam alinhados. Logo, eles têm que satisfazer a condição de alinhamento de três pontos. Ok? Então é essa daqui. Desenvolvendo pela regra de Sarri, a gente chega nessa relação, ó, x que multiplica y1 menos y2, y que multiplica x2 menos x1, igual a x1 y2 menos x2 y1. Esse daqui eu vou chamar de C, esse daqui eu vou chamar de A e esse daqui eu vou chamar de B, ok? Fazendo isso, eu vou chegar exatamente nessa reta. Agora perceba o seguinte, daqui, se eu isolar o y, eu vou ter y igual a A sobre B x mais C sobre B. Esse é o meu coeficiente angular e esse é o meu coeficiente linear. Perceba que eu consigo os dois. Lembre-se que eu determinei os dois a partir das coordenadas do vetor diretor, por consequência também do vetor normal, porque existe uma ligação entre as componentes do vetor diretor e do vetor normal, certo? Agora eu consigo determinar esse coeficiente angular pelas coordenadas de dois pontos por onde a reta passa. Perceba que o A é exatamente y1 menos y2 e o meu B, x2 menos x1. Então, esse coeficiente angular que lá eu chamei de m, ele pode ser dado por m igual a y1 menos y2, x2 menos x1. Lembrando que esse m
é igual a tangente do ângulo alfa. Que ângulo alfa é esse? É a inclinação de R com o eixo x. E perceba que eu também consigo dar o coeficiente linear a partir das componentes, desculpa, a partir das coordenadas dos dois pontos por onde a reta passa. Aqui eu tenho C dividido por esse B, eu vou conseguir exatamente o meu coeficiente linear. Lembrando que o coeficiente linear é a coordenada y do ponto onde a reta corta o eixo y. Então a coordenada x é 0 e a coordenada y é exatamente o meu coeficiente linear. Tá bom? Então a partir de 2 pontos você também tem todas essas informações da equação da reta. Perceba que essa equação geral, ela traz empacotada em si, e também as outros tipos de equação, reduzida, vetorial, né, e paramétricas, elas trazem empacotadas em si todas essas informações da reta. 2 pontos por onde ela passa, coeficiente angular, coeficiente linear, vetores normais, vetores normal e diretor. Tá? Então, essas equações empacotam todas essas informações. Por isso que é tão importante estudá-las e dominá-las. Bom, vamos trabalhar aqui agora com alguns exemplos, né? O primeiro deles, eu quero obter as equações da reta que passa pelo ponto A, 1, 2, e tem a direção do vetor U, menos 1 e 3. Então aqui nós temos o ponto A, 1, 2, tá? E eu peguei o vetor menos 1, ou seja, ele tem componente menos 1 e componente y, 3. Então ele está plotado aqui na origem, como a gente sempre pega. O que acontece? Eu fui e coloquei esse vetor sobre a reta que eu quero determinar, né? Começando no ponto A. Então eu posso falar que esse é o vetor U aplicado no ponto A, tá bom? E aí o que acontece? Eu tenho um ponto e um vetor diretor. Então para isso, eu sei que a primeira equação que eu tenho, que é a equação vetorial, ela vai ser dada pelo seguinte: um ponto genérico da reta igual a mais t, que multiplica o nosso vetor U. Considerando o ponto P genérico da reta como como o ponto com coordenadas xy, né? Então vai ser xy igual ao ponto 1, 2, mais o t, que multiplica o meu vetor U. E esse t, logicamente, ele é pertencente ao conjunto dos números reais. Então essa daqui é a minha equação vetorial, simplesinho desse jeito. Bom, da equação vetorial, eu consigo encontrar as equações paramétricas dessa reta, que são dadas da seguinte maneira: x igual a x0, que é 1, mais t, que multiplica a minha primeira componente do vetor. Y é igual a y0, que é 2, mais t, que multiplica... Opa, aqui é 1, né? Eu coloquei 3. Que multiplica 3. Então, essa minha reta R, eu vou chamar ela de R só para a gente escrever, né? Essa minha reta R, ela é x igual a 1 menos t, y igual a 2 mais 3t, com t pertencente aos reais. Então, essas são as equações paramétricas dessa reta. Para encontrar a equação geral dessa reta, 3, equação geral. Tá? Para encontrar essa equação geral dessa reta, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, você poderia considerar aqui que t é igual a 1 menos x, da primeira equação, das equações paramétricas, e que t é igual a y menos 2 sobre 3. Logo, 1 menos x tem que ser igual a y menos 2 dividido por 3, o que nós podemos concluir que 3 menos 3x tem que ser igual que y menos 2. Logo, como equação geral, você pode encontrar 3x mais y igual a 5. Ok? Como? Passa esse 3 para cá, né? Então ele vai como mais 3x. Então fica y mais 3x.
Passa esse menos 2 para cá, ele vai positivo, então fica 3 mais 2, que dá 5. Então, 3x mais y igual a 5. Uma outra forma de você encontrar é o seguinte: você sabe que a sua equação geral, dada pelo vetor diretor, ela é dada por beta x menos alfa y, né, igual a uma constante c. Ok? Bom, o meu beta nesse caso, ele é 3. Então fica 3x mais 3x. O menos alfa vai descer menos 1, então vai ser mais 1. Então 3x mais y igual a c. Né? Perceba que aqui ó, metade do meu problema já foi resolvido. Falta encontrar o valor do c. Para encontrar o valor do c, basta eu saber que esse ponto A, 1, 2, ele pertence à reta. Então o c tem que satisfazer, tem que ser o mesmo para todos os pontos da reta, certo? Então aqui 3 vezes 1 mais 2 tem que ser igual a c. Logo, eu encontro que c é 5. E aí a gente encontra a mesma equação que estava aqui, ó, né? 3x mais y igual a 5. Então essa era uma outra forma de você encontrar. Tá? A equação, por fim, vou encontrar aqui rapidinho nesse pedacinho aqui, a equação reduzida. Tá? A equação reduzida você vai encontrar fazendo y igual a menos 3x mais 5. Tá bom? E da mesma forma que a gente pôde encontrar a equação geral a partir do vetor diretor, a gente também pode encontrar essa equação reduzida a partir do vetor diretor, obviamente, né? Mas percebendo que o meu coeficiente angular nada mais é do que beta dividido por alfa. Né? Menos 3 dividido por menos 1, então vai dar menos 3x. Tá? E o 5, obviamente, ele vem dessa relação que está aqui, ó. Que é o quê? Ele é beta vezes x0 menos o alfa vezes o y0. Então tá aqui. O jeitinho que a gente tinha descrito antes. Tá bom? Então fica aí um exemplo, uma forma de você encontrar essas equações de uma reta partindo do vetor diretor e de um ponto. Bom, agora o próximo exemplo, eu quero obter as equações da reta que possui coeficiente angular igual a menos 2 e coeficiente linear igual a 8. Vamos lá. Se eu tenho que o meu coeficiente linear é 8, isso significa para mim que a reta passa por, vou chamar esse ponto aqui de A, que é o mesmo que está na figura, passa por A0, 8. Ok? Então eu sei que essa minha reta ela tem equação reduzida dada por y igual a mx mais 8. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira informação. A segunda informação fala que eu tenho um coeficiente angular igual a menos 2. Então, aqui ela está me dizendo que o meu m é igual a menos 2. Ou seja, r tem a forma y igual a menos 2x mais 8. Tá? Então, só aqui ó, eu já tenho a minha equação reduzida dessa reta. Perceba que por essa equação a gente passa exatamente nesse ponto B que está aqui. Ó. Qual é esse ponto B? Esse ponto B está sobre o eixo x. Logo, nesse caso, y é 0. Bom, se o y é 0, então você tem que menos 2x mais 8 tem que ser 0. Uma equaçãozinha simples. 8 sobre 2 é o x, então x é 4. Então, esse ponto B seria o ponto 4, 0. Então, aqui você já tem dois pontos por onde a reta passa, o ponto A e o ponto B. Ele quer as equações dessa reta, que possui né, o coeficiente angular igual a menos 2 e o coeficiente linear igual a 8. Bom, a primeira equação reduzida a gente já deu. Dela, a gente consegue a equação geral. Qual que é a equação geral? Y mais 2x igual a 8. Ou, para ficar numa forma
mais confortável quanto à notação, a gente só troca aqui a ordem da soma, né? Não vai alterar nada. 2x mais y igual a 8. Então, essa daqui vai ser a minha equação geral da reta. Então, não tem muito segredo, tá? Tá aqui. Como que eu acho agora equações vetorial e paramétrica? Partindo dessas informações. Como eu já tenho 2 pontos por onde a reta passa, eu consigo estabelecer qual vai ser esse vetor diretor aqui, né, formado por AB. O meu vetor AB. Certo? Bom, qual vai ser o meu vetor AB? B menos A. Então, ele é 4 menos 0, 0 menos 8. Ou seja, ele vai ser 4 e menos 8. Tudo bem? Perceba que esse vetor diretor, ele ainda tem as mesmas relações com o coeficiente angular, com o coeficiente linear e também com o vetor normal, né? Lembra aqui, ó, dessa equação, eu sei que o vetor normal é 2 e 1. Tá? Então, se você fizer o produto escalar entre esse n e o AB, você vai ter 8 menos 8 dá 0. Então, eles são perpendiculares, tá? Então, aquele vetor 2 e 1, né, você conseguiria até fazer ele, se você considerar que 1 é aqui, ó, você conseguiria fazer ele, tá? Esse vetor é perpendicular a essa reta, tá? Vetor 2, 1. Bom, o que acontece? Agora, então, com essa informação do AB, eu consigo falar que o R, então, é um ponto genérico, né? Essa reta é formada por pontos genéricos, tais que esses pontos são atingidos por A mais T vezes AB. Tá bom? Bom, considerando que esse ponto P é XY, então, XY é igual ao ponto A, meu ponto A, 0 e 8, na direção do vetor diretor, que eu descobri que é 4 e menos 8. Tudo bem? Então, essa aqui seria a minha equação vetorial. Tá bom? E dela eu consigo as equações paramétricas, que são x igual a 4t, tá? Porque é 0 mais 4t, e y 8 menos 8t. Ok? Então, era isso. Perceba que aqui, ó, nas equações paramétricas, você tem exatamente a equação reduzida, ó, na coordenada y. Como o x é 4t, logo menos 8t é 2x. Então, você tem y igual a 8 menos 2x. Y igual a 8 menos 2x. Certo? E essa aqui são as nossas equações paramétricas dessa reta. Ok? Então, era isso. Cria todas as equações a partir do coeficiente linear e do coeficiente angular. Tá aí. Tá? Lembrando, um próximo exemplo, esse bem simplesinho, né? Qual é a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, 2 e 6, B, 11 e 6? Perceba que os dois pontos eles estão na mesma altura com relação ao eixo y. Tá? Então, uma forma muito simples de você encontrar essa equação é falar que ela é y igual a 6. Essa daqui é a sua equação reduzida da reta. Com o tempo, como você sabe que essa reta é paralela ao eixo x, então você sabe que ela tem essa característica. Tá bom? Só você falar qual o y0 dela. Mas olha só, se você tivesse que encontrar pelo método tradicional, a equação reduzida dessa reta R, ela é dada por y igual a mx mais n. Tudo bem? Como ela vai passar pelos dois pontos, então, você vai precisar do seguinte. Os dois pontos têm que satisfazer essa equação. Então, você tem um sistema linear para m e para n, da seguinte maneira. M vezes 2 mais n tem que ser igual a 6. Tá vendo? O y, 6 e o x, 2. Agora para o outro. O x é 11. Então, m vezes 11 mais n tem que ser igual a 6. Certo?
Bom, daqui você pode fazer um sistema ou ainda perceber que as duas estão igualadas a 6. Então, por consequência, 2m mais n tem que ser igual a 11m mais n, tá? Você pode cortar os n's. Isso significa que 2m tem que ser igual a 11m. Isso significa, então, que o m é zero. Ou seja, o coeficiente angular da sua reta é zero. O m sendo zero, a sua equação, então, sobrou simplesmente com y igual a 0 vezes x e y igual a n. O que é o seu n? O seu n é o coeficiente linear. E o que o coeficiente linear é? A coordenada y é do ponto que corta o eixo y. 6. Certo? A coordenada y do ponto dessa reta que corta o eixo y é 6. Então, y igual a 6 é a sua equação reduzida como a gente queria. Tudo bem? Então, aqui você consegue encontrar que y igual a 6 é a equação da reta que você queria. Você pode falar assim, mas isso é muito estranho, né? Uma equação de reta que não tem uma variação, né? Tem, a variação é que você vai usar todos os x, tá? E o y, a coordenada y tem que ser 6. Então, como que essa reta varia? Ela varia nos valores da coordenada x, nos pontos. Os pontos estão variando no valor da coordenada x. Quando você variar de menos infinito a mais infinito a coordenada x, o y vai ser sempre 6. Então, você tem todos os pontos dessa reta. Em geral, é assim que acontece. Tá? Retas paralelas ao eixo x, as equações reduzidas são y igual a y0. Retas paralelas ao eixo y, geralmente as equações são x igual a x0, quando você tem um ponto por onde ela passa. Tá bom? É assim que funciona. E aí você me pergunta o seguinte, ok, mas dada essa equação y igual a 6, que é a equação reduzida, como que eu encontro as outras? Né? Aqui o jeito mais fácil de você sair, lógico, você tem dois pontos, então você consegue o vetor diretor e tal. Mas você pode pensar o seguinte, por exemplo, equações paramétricas, você colocaria x igual a t e y igual a 6. Tá? Daqui, você sabe que o seu vetor diretor é 1 e 0. Tá? Por quê? Porque é o coeficiente do t. Nada mais natural, o vetor 1, 0 é o vetor unitário i. Perceba que ele é paralelo a essa reta, então eu posso transpor ele para cá, né? E aí, por múltiplos desse vetor i, eu consigo todos os valores da reta. Então, a partir daqui, eu conseguiria a minha equação vetorial. Né? Como que eu conseguiria a minha equação vetorial? xy igual, escolho um ponto, 2 e 6, mais t na direção do vetor 1, 0. Tá? Perceba que daqui você também tem um ponto. Ó. Um ponto por onde a reta passa, qual? 0 e 6. Por quê? Porque aqui a sua equação é 0 mais 1 vezes t. Então, 0 é a coordenada do ponto por onde ela passa. Aqui seria 6 mais 0 vezes t. 0 a componente e 6 a coordenada y do ponto por onde ela passa. Então, 0 e 6 também seria um ponto. Óbvio, é esse ponto aqui. Ó. Tá? Esse ponto é o 0, 6. Tudo bem? Ah, e equação geral? Como que eu faço para encontrar a equação geral? Equação geral e reduzida, nesse caso, vão ser a mesma equação. Tá? Por quê? Porque qual é o seu vetor normal? Vamos pensar aqui, qual é o vetor normal? O vetor normal vai ser o j. Por quê? Porque é o vetor que forma 90 graus com o vetor i. Então, você colocaria aqui o j. Qual vetor que é o j? O j é 0, 1. Tá? Então, nesse caso, você teria aqui a sua equação. Lembra? Se o seu vetor normal tem componentes a, b, então a sua equação é ax mais b igual a c. Tudo bem? Bom, o a é 0, então, ax mais by, desculpa, by igual a c. Então, seria y igual a uma constante c.
Qual é essa constante c? Ora, só pode ser 6, porque são todos o valor de y ela é fixo como 6. Então, y igual a 6 também é a sua equação geral. Tudo bem? Aqui a gente falou um monte de coisa, foi rabiscando, mas eu espero que você tenha entendido o que a gente queria mostrar com esse exemplo. Bom, então era isso. Se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto, como curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal, acessando as nossas outras videoaulas aqui, compartilhando-as, curtindo-as. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, né? A chave Pix está aí. Com esse dinheiro, a gente mantém o site no ar e mantém o canal sempre ativo e com bastante videoaulas. Na descrição, você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros sugeridos no início da aula. Tá bom? E algumas outras informações como contato, enfim. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Abraços e até a próxima aula.